Ora, muito boa tarde. Começo então por cumprimentar todos os presentes, cumprimentar igualmente o Sr. Presidente da Mesa e os meus colegas de painel e passar então de imediato ao tema deste painel, que são as garantias de imparcialidade. Ora, relativamente às garantias de imparcialidade, eu gostaria de começar por convocar aqui um autor italiano para dizer o seguinte: as empresas privadas operam num contexto de risco, como é sabido, o do seu sucesso ou subsistência no mercado. Ora, de acordo com este autor italiano, Pasquale Cerbo, tal como as empresas privadas, as estruturas administrativas também operam ou estão sujeitas a um contexto de risco que afeta o seu desempenho e a obtenção de resultados para que devem tender. Este risco é o risco da ingerência de considerações de mera conveniência política e o da ingerência de interesses privados. Assim, por exemplo, este mesmo autor, a Constituição, quando afirma a imparcialidade da administração, afirma-o porque tem presente a sujeição da administração ao governo, sujeição que a imparcialidade corrige para reequilibrar os efeitos do governo de partido. Num outro contexto, num texto sobre revisão geral das políticas públicas e a questão do utente, um autor francês, Jacques Caillose, em 2013, começa o mesmo texto afirmando: Sur la scène du droit, rien ne semble avoir bougé. Talvez se possa dizer também que, em matéria de imparcialidade, no palco do direito, nada parece ter mudado. Na verdade, alguma coisa mudou, pelo menos no plano normativo. O CPA de 2015 tem, tal como o de 1991, uma definição do princípio da imparcialidade, no artigo 9, e dedica 6 artigos, tal como o anterior, às garantias de imparcialidade. Estas garantias de imparcialidade surgem no CPA de 2015 como uma dimensão da disciplina da relação jurídica procedimental. É agora a secção 3ª do capítulo 2º, integrando o regime comum do procedimento administrativo. Temos, pois, tal como indicado no preâmbulo do Decreto-Lei 4 de 2015, uma recolocação e não uma reconfiguração dos artigos 44 a 51 do anterior Código, no qual constituía uma secção da disciplina sobre os órgãos administrativos, integrando a parte 2 relativa aos sujeitos. Portanto, agora as garantias de imparcialidade aparecem como uma dimensão da disciplina da relação jurídica procedimental. O CPA de 2015 convoca ainda a imparcialidade para explicar porque deve, em regra, o órgão competente para a decisão final delegar o poder de direção do procedimento. O preâmbulo do diploma refere que a separação, no artigo 55 do CPA, entre a responsabilidade de promover a tramitação do procedimento e a tarefa decisória aproxima o sistema português de uma solução hoje perfilhada em largas partes do globo e apresenta-se, diz ainda o preâmbulo, como mais idónea para assegurar a imparcialidade do decisor. Portanto, separação entre órgão competente para a decisão e órgão competente para decidir, separação que é postulada pelo princípio da imparcialidade. Embora aqui se possa perguntar se esta separação funcional é assim tão relevante que nos coloca em linha com a solução adotada pelas nações juridicamente civilizadas, de acordo com o preâmbulo, porque é que é tão laça a disciplina desta separação no artigo 55, que permite que essa delegação não ocorra em 4 casos: quando a lei, regulamento ou estatuto preveja, quando há delegação obviarem as condições de serviço, quando há mesmo a obviar razões ponderosas e, por último, quando constar em diretiva interna respeitante a certos procedimentos. Portanto, é uma solução que é justificada em nome da imparcialidade, mas que, na verdade, tem muitas exceções, ou exceções que são algumas bastante abertas. As questões e os instrumentos jurídicos da imparcialidade
estão ainda presentes noutros locais e noutros diplomas. Mas a verdade é que o CPA trata da imparcialidade apenas nos termos que eu agora assinalei. Ora, voltando então um bocadinho atrás, relativamente ao princípio da imparcialidade, que aparece agora separado do princípio da justiça, é um dos princípios que, segundo o preâmbulo do Decreto-Lei 4 de 2015, é um dos princípios a que é dada maior densidade. Esta expressão, maior densidade, é uma expressão que é utilizada no preâmbulo. Em parte, é repetida a formulação do CPA de 91, como se pode ver aqui na projeção. Qual é a parte que é repetida? A parte de que a administração deve tratar de forma imparcial todos os que com ela entram em relação. Na outra parte, a parte que é nova, especifica-se que tratar com imparcialidade implica, pelo menos, que em cada decisão têm de ser considerados todos os interesses juridicamente atendíveis, sem interferência dos que não o sejam, e que os mesmos interesses têm de ser considerados com objetividade. E implica, bem assim, que seja salvaguardada quer a isenção administrativa, quer a confiança nessa isenção, devendo para tal as soluções organizatórias e as soluções procedimentais que informam ou enquadram a tomada de decisão, a ação ou abstenção administrativa, ser idóneas para assegurar a isenção e a confiança na mesma isenção. A primeira dimensão, a dimensão da consideração e ponderação de todos os interesses que, à luz do fim legal, sejam relevantes e a abstenção de consideração dos que não o sejam, esta primeira dimensão está muito identificada como uma vertente do princípio da imparcialidade, embora se possa dizer que a prática jurídica não o reflete inteiramente, sendo de lembrar que a preterição do princípio pode resultar, desde logo, de uma instrução mal feita e, portanto, surgir associada a uma aplicação deficiente do disposto no artigo 58 sobre o princípio do inquisitório, ou então resultar da falta de atenção às circunstâncias do caso. Neste artigo 9 do CPA, diz-se igualmente que os interesses atendíveis têm de ser considerados com objetividade e, portanto, por um lado, sem preconcepções, fulanização ou subjetivação da ponderação, seja contra ou a favor das pessoas, e, por outro lado, de forma pertinente à luz do objeto e fim do concreto procedimento ou decisão. Quanto à segunda dimensão, dir-se-ia que está igualmente há muito identificada, pois respeita à isenção como uma vertente da imparcialidade. No entanto, nesta segunda dimensão, com o novo enunciado, o princípio ganha, na minha perspectiva, renovadas virtualidades. Coloca o direito organizatório e o direito procedimental ao serviço do direito material e, atribuindo expressa relevância à aparência, vai além desta, pois em cada caso concreto, mais do que não existir dúvidas quanto à isenção, o que pode ser relativo, é preciso que a arquitetura organizatória e a arquitetura procedimental, no caso concreto, efetivamente possam garantir a isenção. Trata-se, na minha perspectiva, de uma afirmação geral da valorização que já se vai encontrando em legislação sectorial da arquitetura organizativa e da arquitetura procedimental como condições de possibilidade da imparcialidade. É o caso, por exemplo, no sistema de governo dos fundos europeus, da estrutura segregada das funções de análise e decisão, pagamento, certificação e de auditoria e controlo. É o caso da separação entre o agente que instrui o procedimento disciplinar e o titular do órgão que o decide. É o caso da proibição prevista na Lei do Trabalho em Funções Públicas do titular do órgão ou agente de tomar parte em contrato ou em ato em cujo processo de formação intervenham órgãos ou unidades orgânicas colocadas sob sua direta influência e que, como tal, podem abstratamente favorecer decisão pré-intencionada. Portanto, este estar colocado sob sua direta influência podem favorecer abstratamente uma decisão pré-intencionada. Esta proibição, ou à luz desta proibição, por exemplo, as consequências práticas são, por exemplo, o não poder integrar o júri de um concurso para provimento ordinário de cargo dirigente, o titular de órgão que designou anteriormente em substituição um dos candidatos, assim como não poder integrar o júri de concurso de recrutamento dirigente que atribuiu avaliação de desempenho relevante para o concurso a algum dos candidatos. O preâmbulo do Decreto-Lei 4 de 2015 explica, relativamente à norma do número 4 do artigo 76,
relativamente à norma do número 4 do artigo 76, que é uma norma que é aditada, norma que nos diz que situação de suspeição é causa de anulabilidade quando, do conjunto das circunstâncias do caso concreto, resulta a razoabilidade de dúvida séria sobre a imparcialidade da atuação do órgão. O preâmbulo explica que aquilo que se pretendeu foi assegurar, e cito, um clima na preparação e tomada das decisões que não favoreça a dúvida sobre a respectiva seriedade, atribuindo-se, pois, relevância à razoabilidade de dúvida séria sobre a imparcialidade da atuação do órgão. Ora, a ênfase que é colocada no preâmbulo, nesta norma, é, na minha perspectiva, algo pírrica, porque o número 1 do artigo 73, fundamento da escusa e suspeição, com o qual tem de ser articulado, portanto, a ênfase colocada no preâmbulo desta norma é algo que é pírrica, porque o número 1 do artigo 73, com o qual tem de ser articulado o artigo 76, número 4, e que também fala, este número 1 do 73, de circunstância pela qual se possa, com razoabilidade, duvidar seriamente da imparcialidade da conduta ou decisão, este número 1 do artigo 73 é aparentemente menos exigente do que a formulação do artigo 48 do CPA de 1991, que se referia à ocorrência de circunstância pela qual se possa razoavelmente suspeitar da isenção ou retidão da conduta, não incluindo a necessidade dessa dúvida ser além de razoável e séria. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Este artigo 76, número 4, é louvado pelo preâmbulo do CPA, mas, na verdade, se nós formos comparar a formulação do artigo 73, número 1, que era o anterior artigo 48, número 1, nós percebemos que agora não basta que a dúvida seja razoável, a dúvida também tem que ser séria. E nós sabemos que nas discussões concretas, ou nos casos concretos, estas nuances contam. Quer em relação aos impedimentos e às suspeições, há um formal alargamento do seu âmbito subjetivo de aplicação. Para além dos titulares dos órgãos, da administração pública e dos agentes, que não é apenas... o conceito aqui de agente é um conceito que eu acho que não pode ser o conceito de agente que aparece no artigo 44, número 2, portanto é um conceito mais amplo de agente. Para além dos titulares dos órgãos da administração pública e dos agentes, aplica-se ainda estas garantias de imparcialidade, os impedimentos e as suspeições aplicam-se a quaisquer outras entidades que, independentemente da sua natureza, se encontrem no exercício de poderes públicos ou cuja conduta, como resulta da conjugação dos artigos 69, número 1 e 73, número 1, com o artigo 2º, número 1, seja regulada de modo específico por disposições de direito administrativo. A não intervenção postulada por impedimento ou suspeição, expressamente referida, é a intervenção em procedimento administrativo e a intervenção em ato ou contrato de direito público ou privado da administração, formulação última que agora é replicada quanto às situações de suspeição. Portanto, a parte que está destacada a amarelo é a parte nova. O que é que eu estava ali a tentar fazer? Eu estava a articular este artigo 79, número 1, com o artigo 2º, número 1 do CPA, porque o artigo 2º número 1 do CPA reporta-se não apenas às entidades que se encontram no exercício de poderes públicos, mas também àquelas cuja atuação seja regulada de modo específico por disposições de direito administrativo. E o mesmo se diga quanto ao artigo 73 relativo às suspeições. As relações familiares nomeadas como relevantes quanto ao elenco do artigo 69 e quanto ao elenco do artigo 73, portanto as situações de impedimento e as situações de suspeição, no que toca às relações familiares,
nomeadas como relevantes, elas refletem o reajustamento legal do âmbito da família, o que inclui, por exemplo, pessoa com quem vive em condições análogas às dos cônjuges, ou relação de tutela ou apadrinhamento civil. Não é, na minha ótica, uma alteração muito significativa. Deixa de constituir impedimento, passando a ser tida como suspeição, a situação em que penda em juízo a ação em que sejam parte o titular do órgão agente ou familiar próximo, de um lado, e de outro o interessado ou familiar próximo. A alteração mais significativa respeita à atribuição de relevância à situação de terceiro, portanto, que não é titular de órgão agente, prestador de serviços, designadamente de consultadoria, relativamente ao concreto procedimento. Com efeito, essa prestação é vedada a favor do responsável pela direção do procedimento ou de quaisquer sujeitos públicos da relação jurídica procedimental, se em relação a esse terceiro se verificar algum dos impedimentos legais. É o caso, por exemplo, da prestação de serviços de consultadoria por parte descendente do responsável pelo procedimento. De igual modo, é vedada a prestação de serviços por parte de terceiro que há menos de 3 anos tenha prestado serviços a qualquer dos sujeitos privados participantes na relação jurídica procedimental, sendo de considerar aqui, na minha ótica, as situações de subcontratação para evitar a fraude à lei. A lei obriga o prestador de serviços, portanto, eu referia-me a esta norma. A lei obriga o prestador de serviços a verificar se existe alguma destas situações impeditivas da sua intervenção no procedimento e responsabiliza-o por isso. Portanto, é o terceiro que tem que ter o cuidado de não contratar. Com efeito, as entidades prestadoras de serviços no âmbito de um procedimento devem juntar uma declaração na qual o refiram, portanto, refiram que não estão em nenhuma das situações a que se refere o número 3 do artigo 69. No qual refiram que não se encontram em nenhuma das situações que antecedem e devem controlar em contínuo a situação. Portanto, é uma declaração que é entregue, mas depois, se sobrevier uma situação relevante nos termos do número 3 do 69, eles têm que dar conta da situação e afastar-se do procedimento, sob pena de poderem ter de indemnizar a administração pública e terceiros de boa-fé pelos danos resultantes da anulação do ato ou contrato. Na verdade, parece-me a mim que este dever tem que ser visto com cuidado, pois em muitos casos a situação não é desconhecida, nem o pode ser, por dever de função, dever que constitui, aliás, este dever é um dos deveres específicos do pessoal dirigente ou titulares dos órgãos, é o artigo 23, número 3 da Lei do Trabalho em Funções Públicas. Tem o dever de garantir em permanência que as garantias de imparcialidade estão a ser acauteladas. Portanto, este cuidado é um cuidado que corresponde a um dever de função, importante depois levar em conta a culpa do lesado ou a ocorrência de concurso de responsabilidades. Do ponto de vista do desvalor jurídico, qualquer impedimento gera anulabilidade nos termos gerais, sem prejuízo de poder igualmente constituir, ser causa de nulidade. A existência de situação de suspeição é geradora de anulabilidade se existir dúvida razoável e séria sobre a imparcialidade. Portanto, a tal exigência de seriedade. O regime dos impedimentos e suspeições só parcelarmente constituem garantias de imparcialidade. Não abrangem os impedimentos e suspeições, ou este regime não abrange todo o universo de conflito ou confusão de interesses. Embora o elenco dos motivos de suspeição seja aberto, o procedimento relativo à sua arguição e decisão permite o convívio com os desvios de percepção e a informalidade. Por exemplo, uma norma como a do artigo 74, número 1 do CPA, que estabelece que o pedido de escusa do titular do órgão agente só é formulado por escrito quando assim for determinado pela entidade a quem for dirigido, é uma contranorma face às que estão elencadas, às que elencam as situações materiais de suspeição. Portanto, quem está colocado numa situação de escusa só tem que formalizar por escrito a situação, se lhe for dito, depois de interpelar informalmente quem de direito. No caso do procedimento relativo à apreciação e decisão de impedimentos, o mesmo é um procedimento moroso, que admite, em certos casos, a permanência do impedido enquanto não há uma tomada de decisão. Basta ver o artigo 71, número 1, parte final, e o artigo 71, número 2,
Portanto, embora haja uma indicação do princípio de que cessa a sua intervenção no procedimento da verdade, há pelo menos 3 situações em que a sua intervenção do procedimento pode continuar e, portanto, além de um procedimento moroso, é um procedimento que é equívoco nos resultados, quando, na verdade, as situações que aí são contempladas deveriam simplesmente retirar as pessoas implicadas dos procedimentos, independentemente de qualquer consideração irrelevante sobre a sua bondade ou seriedade. O espaço deixado aberto entre os impedimentos e suspeições deveria ser preenchido, na minha ótica, pelo conceito de conflito de interesses, o qual, para usar uma expressão do Tribunal-Geral da União Europeia, constitui em si e objetivamente uma disfunção grave ou uma anomalia séria, sem que seja necessário ter em conta para a sua qualificação as intenções dos interessados e a sua boa ou má fé. Com efeito, é um conceito mais abrangente, também porque atribui relevância a qualquer interesse privado, incluindo não apenas o do próprio e dos seus familiares próximos, mas também o dos seus amigos e das pessoas e organizações às quais têm tido ou têm ligações financeiras ou comerciais e ligações políticas. E estou aqui a referir-me a um trecho, é o artigo 13º da recomendação do Conselho da Europa 2010. E é aplicado, este conceito de conflito de interesse é aplicado independentemente de qualquer ocorrência. Diferentemente, os impedimentos e suspeições são aplicáveis no curso dos acontecimentos, não tendo uma lógica preventiva, mas reativa no contexto de um concreto procedimento, ato ou contrato. É em termos de conflitos de interesses que a imparcialidade é tratada nos plurimus referentes internacionais e comparativos. Assim, por exemplo, para se medir à luz da Rule of Law Checklist, uma checklist sobre o Estado de Direito da Convenção de Veneza, da Comissão de Veneza, peço desculpa, na sua sessão numa sessão de março de 2016, para se medir o grau de cumprimento por um Estado dos parâmetros do Estado de Direito, uma das perguntas que tem de ser feita à respectiva ordem jurídica é: existem regras destinadas a prevenir conflitos de interesses na tomada de decisões por funcionários públicos? Por exemplo, exigindo-lhes a divulgação de quaisquer conflitos com antecedência? Ora, a resposta no caso português é tendencialmente negativa. Um paralelo muito diferente do caso português encontramos, por exemplo, na lei francesa sobre direitos e obrigações dos funcionários. Ora, cujo artigo 25 bis 1, em cujo artigo 25 bis 1 se prevê que o funcionário tem o dever de cessar imediatamente ou de prevenir as situações de conflitos de interesses nas quais se encontre ou possa vir a encontrar. Portanto, seria o nosso paralelo do 69 e do 73. Constitui conflito de interesses toda a situação de interferência entre um interesse público e interesses públicos ou privados que é suscetível de influenciar ou de parecer influenciar o exercício independente, imparcial e objetivo das suas funções. É também de conflitos de interesses que se fala em sede de contratação pública. Por exemplo, em sede de contratação pública. Por exemplo, no artigo 24, onde se diz que constitui conflito de interesses, ou melhor, onde se diz que os Estados-membros asseguram que as autoridades adjudicantes tomam as medidas adequadas para impedir, identificar e resolver eficazmente conflitos de interesses que surjam na condução dos procedimentos de contratação, de modo a evitar qualquer distorção da concorrência e garantir a igualdade de tratamento de todos os operadores económicos. Ora, temos aqui um conceito abrangente de conflito de interesses e eu não creio que consigamos encontrar paralelo no Código da Contratação Pública portuguesa. Em suma, para terminar, eu diria que nós temos um regime no CPA que, no que toca às garantias de imparcialidade ou no que toca propriamente aos impedimentos e suspeições, é um regime que me parece fragmentário, algo farisaico. Parece-me a mim que as alterações mais significativas decorrem da alteração de redação ao artigo relativo ao princípio da imparcialidade, mas como dizia o professor Miquel Raimundo na parte da manhã, é difícil introduzir na prática jurídica a aplicação dos princípios como uma forma como uma rotina, como uma normalidade. E, portanto, eu não espero grandes virtualidades. Apesar de eu achar que, do ponto de vista normativo, o artigo contém grandes potencialidades, em termos práticos,
estou um bocadinho cética quanto às consequências práticas que se vão tirar dali. Obrigada. Boa tarde.